Facebook, na bendita paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sem perca de tempo, glória a Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 2. Bendito seja o Cordeiro. Filipenses, capítulo 2. Glória a Jesus. Glórias ao Rei Jesus. Capítulo 2, do versículo 12 ao 18. O tema da mensagem é: ponha a salvação de vocês em ação com temor e tremor. Amém? Amém. Glória a Jesus. Todos encontraram? Digam amém. Amém. Então vamos ler. Versículo 12. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros, irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Diga amém. Glorifica o Senhor bem forte nas tuas palmas. Glória a Jesus Cristo, Pai Santo Celestial, em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, Tu que opera tudo e em todos, conforme a Tua boa e perfeita vontade, Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, eis aqui a minha vida diante do Teu trono, diante de Ti, em nome de Jesus Cristo, receba-me, Senhor, fala ao meu coração, ó vivo Deus, fala ao coração da Tua igreja, Senhor Jesus Cristo, por intermédio do Teu Espírito, sim, pela Tua boa vontade, em nome de Jesus Cristo, todo jugo, toda fúria, toda oposição do inferno, em nome de Jesus Cristo, sejam repreendidas, sejam expulsas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Jesus. Quero falar, glória a Jesus Cristo, dessa mensagem na qual o Senhor colocou no meu coração. Glória a Jesus Cristo, por a salvação, glória a Jesus Cristo, em ação a salvação de vocês. Existe, glória a Jesus Cristo, sim, existe, como dizem as Escrituras, glória a Jesus, regras, para que nós venhamos, glória a Jesus Cristo, colocar em ação a nossa salvação. Na religião, nas igrejas, pelos falsos mestres, pelos falsos pastores, pelos falsos profetas, nos ensinaram que uma vez que confessarmos ao Senhor Jesus Cristo, glória a Jesus Cristo como nosso único, suficiente Salvador, já seríamos salvos. A religião nos ensinou desta forma, os falsos mestres nos ensinaram desta forma, os falsos doutores nos ensinaram desta forma. Glória a Jesus. Mas sabemos nós que não é bem assim. É verdade que é muito mais do que isso. Glória a Jesus Cristo. Não é só simplesmente se batizar nas águas, glória a Jesus Cristo, confessar os seus pecados, glória a Jesus Cristo, e aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. Existe uma regras, essas regras que o Senhor, pelo intermédio do seu Espírito, que falou por meio do apóstolo Paulo, que existe uma regra, glória a Jesus Cristo, sim, colocar a nossa salvação em ação. Essa ação, glória a Jesus Cristo, é uma atitude. Essa ação se chama obediência. Glória a Jesus Cristo, ou seja, a prática da palavra, daquilo que nós ouvimos, daquilo que nós temos aprendido. Eu já não digo nos tempos passados, porque no tempo passado, cada um que estávamos aqui vivíamos no engano, vivíamos no pecado, vivíamos na mentira. Glória a Jesus Cristo, mas eu digo no tempo de hoje, no tempo presente,
glória a Jesus, na qual temos aprendido dia após dia, glória a Jesus Cristo, com o nosso apóstolo Marcelino Mário Bento, sim, aquilo que ele tem nos ensinado, glória a Jesus Cristo, sim, incansavelmente ele tem nos ensinado o caminho de qual devemos seguir, incansavelmente ele tem nos ensinado como pôr a nossa salvação em ação, é por intermédio da obediência à sua palavra, é por intermédio da obediência à palavra de Deus. Veja bem, glória a Jesus Cristo, que o apóstolo Paulo disse: meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença. O apóstolo Paulo, por intermédio do Espírito Santo, estava falando uma igreja que foram sempre obedientes por intermédio diante da presença dele. Ou seja, diante da presença deles, ele era sempre, essa igreja, este povo na qual ele falava, era um povo santo, era um povo que era temente, que era obediente, sim, que estava a colocar em ação a sua salvação. Mas ele cobra muito mais do que isso. Glória a Jesus Cristo, põe em ação, não somente na minha presença, mas na minha ausência. Ou seja, quanto mais na minha ausência. Eu quero vos dizer que é muito fácil, glória a Jesus Cristo, diante do apóstolo, nós demonstrarmos uma obediência. É muito fácil, diante do seu pastor, glória a Jesus Cristo, você mostrar temor, glória a Jesus Cristo, tremor a Deus. Mas quero vos dizer, diante, glória a Jesus Cristo, da sua ausência, como glória a Jesus Cristo, cada um de nós temos nos demonstrado o nosso comportamento, as nossas atitudes, temos exercido a nossa salvação em ação, temos colocado a obediência em prática. Glória a Jesus Cristo, é isso que o apóstolo Paulo, por intermédio do Espírito Santo, está a cobrar a igreja que se encontrava em Filipenses, não somente pela minha presença, mas quanto mais na minha ausência. Glória a Jesus Cristo. O Espírito Santo sonda assim, esquadrinha os pensamentos e os corações. Ele sabe as nossas ações, ele sabe as nossas atitudes. Glória a Jesus Cristo. E como o homem também conhece o seu espírito, o homem sabe também aonde ele tem falhado, aonde ele tem pecado. Glória a Jesus Cristo. Bendito seja o Cordeiro. A salvação não é adquirida simplesmente pelo fato de eu e de você confessar a Deus, confessar a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. A salvação, ela exige, glória a Jesus Cristo, uma atitude, ela exige um esforço. O esforço é uma prática. O próprio Jesus nos ensina a nos esforçarmos. O esforço é necessário, praticar o esforço, permanecer na prática da obediência da palavra, permanecermos nessa palavra, vivendo essa palavra, se afastando do pecado, sim, para que nós viemos brilhar como as estrelas no meio de uma geração corrompida e perversa. Essa geração é corrompida, essa geração é má, essa geração é adúltera, é perversa. Glória a Jesus Cristo, onde os homens, glória a Jesus Cristo, sim, só querem saber de si mesmos, onde os homens só querem saber em fazer as suas vontades. Veja bem, aleluia, veja o que ele diz aqui, o Espírito Santo sobre a vida de Paulo. Sim, porém muito mais agora na minha ausência, põe em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Temor, obediência, tremor, glória a Jesus Cristo, sim. Temer a Deus é obediência. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. Glória a Jesus Cristo, esse temor é obediência. Essa obediência não é simplesmente em falar que você ama a Deus, que você obedece a Deus. Não, é sua prática. Glória a Jesus Cristo, é a forma de como você tem andado, tem vivido e tem obedecido, tem exercido essa palavra. Colocar a tua salvação em ação é exercer. Glória a Jesus Cristo, exercer aquilo que nós temos aprendido dia e após dia. Isso quer dizer guardar os mandamentos nos nossos corações. E este guardar, glória a Jesus Cristo, é viver. Este guardar é amar essa palavra. Glória a Jesus, quando amamos essa palavra, quando guardamos essa palavra, então podemos confessar, ter a convicção, ter a certeza que nós amamos a Deus, ter a certeza que nós amamos Jesus, temos a certeza que Jesus está guardado em nosso coração. Mas se essa palavra não estiver no nosso coração guardada, se essa palavra não for obedecida pelos nossos corações, pelos nossos atos, pelas nossas atitudes, então é uma hipocrisia. Glória a Jesus Cristo, sim, é hipocrisia diante de Deus. Aleluia, é hipocrisia em falar que teme a Deus, é hipocrisia em falar que obedece a Deus, é hipocrisia falar que ama a Deus quando as suas práticas são maus, quando você anda de acordo com as suas próprias vontades, quando você anda contra os mandamentos do Senhor. Glória a Jesus Cristo, contra a sua palavra.
é hipocrisia, é mentira, como diz o nosso, glória a Jesus Cristo, pastor Mário, é balela, glória a Jesus Cristo, é balela se não vivermos na verdade, se não vivermos esse evangelho na verdade. Viver na verdade é viver aquilo que temos aprendido, é viver aquilo que temos pregado, glória a Jesus Cristo, é viver aquilo que temos testemunhado, isso dando um verdadeiro testemunho, bom testemunho, diante dos nossos irmãos, daqueles que creram e diante do mundo que está a nos olhar. Glória a Jesus, passo a passo, quais são as nossas atitudes? Glória a Jesus Cristo, sim, nós estamos rodeados de testemunha, tanto da parte de Deus, como das trevas, para nos acusar, esperando uma falha nossa. Glória a Jesus Cristo, esperando um mau comportamento seu, uma má atitude sua, um mau comportamento, esperando, desejando que vocês caiam, que vocês tropeçam. Por isso o Espírito Santo, por isso o apóstolo Paulo falava à igreja que estava em Filipenses, glória a Jesus Cristo, põe em ação, glória a Jesus Cristo, a salvação de vocês, com temor e tremor. Aleluia, obediência, temor, glória a Jesus, aleluia, como temos ouvido do nosso Pai. Glória a Jesus Cristo, que não há temor se não houver uma verdadeira convenção. Aleluia. Não há temor a Deus se não houver, glória a Jesus Cristo, um verdadeiro nascimento. Aleluias. Mas existem falsas convenções, existe falso nascimento. Glória a Jesus Cristo. Que falsa convenção é essa? Circuncisão na carne. O que quer dizer circuncisão na carne? Na lei, glória a Jesus Cristo, ele circuncidava mesmo o povo na carne. Hoje essa circuncisão na carne é aquilo que vemos, glória a Jesus Cristo, na Babilônia, é aquilo que vemos nas igrejas. O povo até se veste bem, glória a Jesus Cristo, na carne, exteriormente até se veste bem, até se parece ter um bom comportamento diante, glória a Jesus Cristo, dos seus irmãos, mas na verdade vivem na mentira. Falsa conversão, isso quer dizer incircuncisão, ou seja, não foram circuncidados. A verdadeira circuncisão é no Espírito, glória a Jesus Cristo, é quando nós guardamos essa palavra. A verdadeira circuncisão é quando o homem nasce do Espírito, é quando o homem se arrepende, é quando o homem deixa o adultério, é quando o homem deixa o pecado, a mentira, a vaidade, a sensualidade. Glória a Jesus Cristo, e anda no temor do Senhor. O princípio da sabedoria é andar no temor a Deus. E o temor é guardar essa palavra. O temor é você colocar a sua salvação em ação. Você não será salvo pelo fato de você simplesmente ter crido neste evangelho. Você será salvo, além de você crer, você tem que exercer este evangelho. Você tem que obedecer esse evangelho. Você tem que andar de acordo com este evangelho. Glória a Jesus Cristo. Isso é tu colocar a tua salvação, ação em tua salvação, colocar em prática, é exercer dia e após dias. A perseverança é exercer, a perseverança é colocar em ação, como disse o nosso próprio Senhor Jesus Cristo, sim, que seremos salvos se permanecermos até o fim. Veja bem, é permanecermos na obediência, é permanecermos nessa prática, glória a Jesus Cristo, do Evangelho, no temor do Senhor, guardando a sua palavra com temor e com tremor. Aleluias, glórias ao vivo Deus. Veja bem o que diz: pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Como o próprio Senhor fala, glória a Jesus Cristo, que a vontade de Deus, que os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos. Veja bem, não é a tua vontade, não é a vontade de Deus que tem que ser a tua vontade, é a vontade de Deus que tem que ser dentro de ti. Glória a Jesus Cristo, sim, para que assim tu possa andar, glória a Jesus Cristo, de acordo com a sua vontade, de acordo com a vontade de Deus. Não é Deus que vai fazer a tua vontade, não, a não ser que a tua vontade esteja de acordo com a vontade dele, a não ser que o teu querer esteja de acordo com o querer dele. Glória a Jesus Cristo, é o querer, é a vontade de Deus que tem que estar dentro de mim, dentro da tua alma, dentro do teu coração. Glória a Jesus Cristo, para que assim tu ande pelo Espírito de Deus, para que assim tu ande no temor de Deus, para que assim tu ande na vontade de Deus, para que assim tu ande na vontade e no temor. Glória a Jesus Cristo, no amor do Senhor. Aleluia. E Ele é quem vai realizar. Glória a Jesus Cristo. Tanto o querer, o realizar pertence ao Senhor. Glória a Jesus. Hosana nas alturas. E nós devemos buscar essa vontade, amada igreja. Nós devemos buscar essa vontade de Deus, para que essa vontade venha reinar dentro de nós, para que a vontade do Espírito seja maior do que a vontade da nossa carne, para que o querer de Deus seja maior do que o nosso querer. O teu querer é pecar, a tua vontade é andar contra a vontade do Senhor. O teu querer é andar contra a obediência do Senhor,
contra os mandamentos do Senhor. A nossa vontade carnal humana é andar contra, é fazer contra a vontade de Deus. Mas a vontade de Deus é que o homem se achegue até Ele. A vontade de Deus, o querer de Deus é que o homem deixe o pecado, é que o homem se arrependa, é que o homem deixe a bruxaria, deixe a prostituição, deixe o adultério, deixe a prática do lesbianismo, deixe a prática do homossexualismo. Glória a Jesus Cristo, sim. Glória a Jesus, para que assim o Senhor possa se compadecer desta alma. O Senhor não vai se compadecer daquele que não se arrepende. O Senhor não terá misericórdia daquele que praticar a misericórdia. Glória a Jesus Cristo, aleluias, hosana nas alturas. E ainda acrescenta: façam tudo sem queixas, sem discussões, para que venham a tornar-se puros, irrepreensíveis e filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como as estrelas no universo. Glória a Jesus. As regras para eu e você se tornar filhos. Se tornamos filhos quando façamos desta forma. Fazer sem queixas. Fazer o quê? A vontade de Deus. Não é a tua vontade. Ainda, veja bem, você como uma serva de Deus, você como servo de Deus, quando eu digo servo, servo que já se tornou filho, não é simplesmente um servo que está a servir. Na religião, na Babilônia, está cheio de servos a fazer o serviço, a fazer a obra, mas contudo não fazem a vontade de Deus, não andam de acordo com a vontade do Senhor, são tidos, glória a Jesus Cristo, são comparáveis a cachorrinhos, como disse Jesus àquela mulher. Glória a Jesus Cristo, são comparados aos cachorrinhos. Mas o servo que já tornou filho, ele tem as suas qualidades. Glória a Jesus Cristo, ele deve andar conforme essas orientações, ele deve exercer isso, praticar isso. Glória a Jesus Cristo, sim, sem queixas, glória a Jesus Cristo, sem discussões. Glória a Jesus Cristo. Olha as atitudes, o caráter de um filho de Deus. Olha o caráter de um homem que já nasceu de novo. Olha o caráter de uma mulher que já nasceu de novo. Glória a Jesus Cristo, sim, é andar sem contendas. Glória a Jesus, sem queixas, sem murmurações, sem questionamentos. Glória a Jesus Cristo, é ser perseverante nas aflições, nas tribulações, por amor a Jesus Cristo. Aleluia. Hosana nas alturas. Disse o Senhor Jesus Cristo, para que venham a tornar-se filhos puros. Puros por quê? Porque não andam em pecado. Aqueles que viviam já no pecado, já foram lavados, já foram remidos e andam na pureza. Ou seja, não anda na mentira, não anda na hipocrisia, não anda na falsidade, não anda na inveja, não anda na contenda, não anda na discórdia, na fofoca, nas murmurações, nos questionamentos. Não, é avançar no temor do Senhor, é perseverar no temor do Senhor, ainda que esteja, glória a Jesus Cristo, difícil para ti, mas assim, não é pela tua força, mas o teu esforço, a tua perseverança, o Senhor vai te ajudar. Glória a Jesus Cristo, o Senhor vai ajudar aquele que esforça, o Senhor não vai ajudar aquele que está acomodado, glória a Jesus Cristo, já com este mundo. O Senhor não vai ajudar aquele que não se esforça. Ele disse: esforça-te, esforça-te. Então temos que nos esforçarmos, glória a Jesus Cristo, para perseverar. Os dias sim são maus, mas ainda não se compara aos dias que virão. Esses são os princípios ainda das dores. Glória a Jesus Cristo, aquilo que estamos a viver ainda são os princípios das dores. Não se compara aos dias que virão. Glória a Jesus Cristo, sim, aos dias da grande tribulação. Não se compara àqueles dias. Mas até 2029, essas dores vai aumentar, amada igreja. Até 2029, as aflições vai aumentar. Glória a Jesus Cristo. Por isso tu deve se revestir hoje. Por isso tu deve se encher hoje, para que possa suportar as aflições, para que tu não venha ser tragado, para que tu não venha ficar para trás. Glória a Jesus Cristo. Quando eu digo ficar para trás, é porque tu venha se embaraçar com este mundo, com esta vida. Glória a Jesus Cristo, com este mundo corrupto. Glória a Jesus Cristo. Sim, fazendo assim as obrigações de vocês. Glória a Jesus Cristo, como pais, como os mães, como os donos de casa, mas contudo se enchendo do Espírito, se enchendo da palavra da verdade, do pão vivo, alimentando a tua alma, para que tua fé não venha enfraquecer, para que tua vida espiritual não venha esmorecer. Glória a Jesus Cristo, e venha dar lugar à carne. Glória a Jesus Cristo, e venha se tornar novamente escravo da carne. Glória a Jesus Cristo, do mundo. Aleluia. Os nossos inimigos também não cessam.
Glória a Jesus, aleluia. Nossos inimigos também não cessam dia e noite de tentar nos tragá-los. Glória a Jesus Cristo, de tentar tragar a tua alma. Glória a Jesus Cristo, o diabo também não cessa, sim, armando ciladas de toda forma, arapucas de toda forma. Glória a Jesus Cristo, desejando que tu caia, desejando que tu pegue. Glória a Jesus Cristo, para assim te tragá-lo, para assim te prisioná-lo novamente. Hosana nas alturas. Então se esforça, amada igreja. Sejam fortes, sejam fervorosos, não sejam vagarosos. Glória a Jesus Cristo, sim. Se procure se encher do Espírito, para que naquele dia tu esteja preparado, tu esteja brilhando como as estrelas. Não é somente hoje. A estrela, quanto mais o homem e a mulher busca a presença de Deus, quanto mais o homem é santo diante do Senhor, mais o seu brilho, quando eu digo o seu brilho, que é Jesus Cristo que está nele, o Espírito Santo que está nele, a luz vai brilhar. O brilho será maior. Glória a Jesus Cristo. Sim, mas também maior são seus opositores, maior são seus inimigos. Glória a Jesus Cristo. Hosana nas alturas. Veja bem, nós quando nascemos de novo, como aceitamos Jesus, quando andamos de acordo com a sua vontade, glória a Jesus Cristo, veja bem, tudo aquilo que o Senhor opera, sinais e maravilhas, curas e libertações, é o próprio Deus que opera no homem. É a boa vontade, perfeita vontade de Deus de realizar isso no homem, de mostrar o seu poder. Deus quer usar o homem, Deus quer usar a tua vida. Glória a Jesus Cristo, sim. Existe coisa que nós devemos buscar. Um exemplo que eu vou dar a vocês. Glória a Jesus Cristo. Ao nível do homem ressuscitar um morto. Glória a Jesus Cristo, isso aqui não é dom. Isso aqui não é dom de cura, não é dom de ressurreição, não. Isso aqui é o nível espiritual que o homem deve buscar. Glória a Jesus Cristo. Isso exige um grande sacrifício, até que o homem alcance esse nível, até que o homem alcance essa dimensão. Glória a Jesus Cristo, sim. É uma vida de sacrifício, amada igreja. É uma vida de sacrifício para que o homem venha crescer espiritualmente. Glória a Jesus Cristo, sim. A tua fé opera, mas existe coisa que o homem deve buscar. O homem deve subir de dimensão espiritual. Glória a Jesus Cristo. O próprio Jesus diz para não nos conformarmos simplesmente com aquilo que já adquirimos, mas queremos mais de Deus. Mas para querermos mais de Deus, nós também temos que nos sacrificar. Glória a Jesus Cristo. Nós também temos que nos buscar mais de Deus. Não teremos mais de Deus se nós não buscarmos. E se buscar no temor, se buscar no tremor, se buscar na obediência, é na santidade, é com a vida de jejum, com a vida de oração, com a vida de temência, de obediência, a sua palavra. Aleluia. Retendo firmemente a palavra da vida, assim no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente. Veja bem, o apóstolo Paulo tinha plena convicção, tinha plena certeza que o trabalho que ele fez não foi inútil. Por que ele tinha certeza? Porque ele não andava na mentira, ele não andava na hipocrisia. Ainda que aquele povo que ele pregou o evangelho, que ensinou, que doutrinou, que mostrou o caminho na qual deveria seguir, não viesse obedecer. Mas existe homens e mulheres sim que correm inutilmente. Qual é essa corrida inutilmente? Que se esforçam inutilmente, que estão a se esforçar na carne, glória a Jesus Cristo, mas não se esforçam em fazer a vontade de Deus. Ou seja, estão se esforçar, correr, mas contudo não estão no temor, contudo não estão fazendo no Espírito, na obediência do Senhor. Então correndo inutilmente, se esforçando inutilmente, glória a Jesus Cristo. Mas o apóstolo Paulo aqui disse que tinha a convicção, glória a Jesus Cristo, e assim tinha a certeza que ele não teria corrido inutilmente, se esforçado inutilmente. Ou seja, o fruto do seu trabalho, do seu sacrifício, noites e noites acordados, glória a Jesus Cristo, passando fome, glória a Jesus Cristo, sim, para que assim as almas viessem ser libertas, para que assim o povo, glória a Jesus Cristo, a criatura viesse ser liberta, como está escrito que a natureza geme, glória a Jesus Cristo, para que haja manifestação dos filhos de Deus. Nós gememos no Espírito, glória a Jesus Cristo, assim como nosso Pai geme no Espírito, tem gemido e continua gemendo, para que liberte as nações, para que liberte a criatura, para que restaure as nações. Nós também temos essa obrigação, para que nós venhamos adquirir a nossa salvação, para que nós venhamos manter a salvação. Depois de tu adquirir a salvação, de receber a salvação, deves permanecer salvo. Se tu pecar, se tu adulterar, se tu cair e não se levantar novamente, perdido estás. Como disse, glória a Jesus Cristo, o Espírito de Deus no livro de Ezequiel, o homem
ainda que pratique toda a justiça, no final dos seus dias, se ele tropeçar, se ele cair, ele juntamente com suas obras serão destruídos, ou seja, não se salvará. Mas se o ímpio se converter, nos final dos seus dias, se converter, deixar os seus pecados, a bruxaria, a mentira, a prostituição, e se converter verdadeiramente de todo o seu coração, não a circuncisão na carne, mas no espírito. Ontem era na carne, era na lei, hoje é no espírito, mas hoje ainda é muitos que estão na lei. Quando eu digo na lei, é na carne. Por fora, exteriormente, parece sim, glória a Jesus Cristo, está convertido, mas não andam no princípio do Senhor. O princípio do Senhor é o princípio da sabedoria, é o temor, é a obediência, é a prática da palavra, é exercer a palavra de Deus. Glória a Jesus, quando exercemos a palavra de Deus, estamos fazendo a vontade do Senhor, não a minha. Então a vontade do Espírito anda contra a tua vontade, contra a minha vontade carnal. Mas aquilo que tiver mais vida, glória a Jesus Cristo, aquilo que tiver mais alimentado, glória a Jesus Cristo, é o que a tua carne vai estar sujeita. Se a tua carne estiver mais alimentada do que a tua alma, do que o Espírito, glória a Jesus Cristo, então tu serás sujeito à tua carne, a ceder à vontade da tua carne. Glória a Jesus Cristo. Por isso há a necessidade da mortificação. Ainda que nós cremos, ainda que nós já temos crido este Evangelho, ainda que nós já temos recebido, ainda que tenha deixado a prática do pecado, tem que exercer a mortificação. Glória a Jesus Cristo. A metamorfose, como fala o pastor Paulo, da carne, para que o Espírito venha dar vida. Glória a Jesus Cristo, para que a tua carne venha estar verdadeiramente mortificada. Glória a Jesus. Hoje, até hoje, nos dias de hoje, somente um entre nós pode dizer, glória a Jesus Cristo, que está morto, que já não tem mais vida na carne, que a vida que tem na carne é no Espírito. Mas todos nós que já cremos, ainda estamos gemendo, nos esforçando para matar as nossas vontades. Glória a Jesus Cristo. Mas o homem não. O homem, glória a Jesus Cristo, o Espírito Santo que tomou um corpo, sim, o corpo carnal, as vontades carnal já foi morta no homem. O homem já se mortificou. Glória a Jesus Cristo. O homem já alcançou a plenitude de Cristo. Glória a Jesus Cristo. O Espírito que tem vida, ou seja, o tabernáculo de Deus está com os homens. Quer dizer o quê? O Espírito Santo tem um corpo. Aleluia. O Espírito de Deus, o Espírito de Jesus Cristo tem um corpo aqui na terra e está nos ensinar dia e após dia, está nos mostrar o caminho, está nos preparar, glória a Jesus Cristo, para o noivo. Aleluia. Dia e após dia. Mas eu e você, diante do Senhor, diante da presença dele, quando estamos lá na live, glória a Jesus Cristo, e quando estamos na ausência, glória a Jesus Cristo, temos exercido a vida de jejum, de oração, temos exercido, glória a Jesus Cristo, a obediência, o temor ao Senhor. Vigiar todo momento, vigiai e orai. Glória a Jesus Cristo. Vossos inimigos não está a brincar. O diabo não está a brincar de ser diabo. Glória a Jesus Cristo, não. O diabo, glória a Jesus Cristo, não respeita, não teme. Glória a Jesus Cristo, aquele que brinca de ser cristão, aquele que brinca de ser evangelho, de ser crente. Glória a Jesus Cristo. O diabo respeita, temos demônio, respeita aquele que anda no temor do Senhor, aquele que anda na obediência do Senhor, aquele que anda com a vida santa diante de Deus. Glória a Jesus Cristo. Aleluia. Os bruxos não respeitam quem anda na hipocrisia. Os bruxos não respeitam quem anda em pecado, na mentira, na falsidade. Glória a Jesus Cristo. E por isso muitos estão sendo afligidos. Muitos estão sendo afligidos. Glória a Jesus Cristo. Deve se esforçar, amada igreja. Mas se está se esforçar, está havendo jugo, é necessário. Nós temos jugo, sim. Isso é a nossa luta. É a luta do cristão. Temos oposições, mas temos que nos esforçar para quê? Para romper as oposições, para romper o jugo, para que assim possamos avançar, quebrar esses muros, quebrar esses céus de bronze. Glória a Jesus. E esses céus de bronze, não pense eu e você que quebramos com um dia de oração, fazemos 24 horas de oração e o mundo já foi liberto, e a nação já foi liberta, e a rua já foi liberta, e as almas já foi liberta. Não. Glória a Jesus Cristo. É guerra, sim. É guerra dia e após dias. Até que esses poderes sejam abalados, até que essas fortalezas, até que essas cadeias sejam destruídas, para que assim o coração deste povo que se tornou pedra, já não é um coração de carne, é um coração de pedra, assim são rebeldes, assim são incrédulos, assim já não creem mais em Deus, assim já não creem mais que Deus opera, que Deus cura, porque muitos estão escandalizados por causa dos falsos mestres, por causa dos falsos profetas, de escandalizar o nome de Deus, no nome de Deus. Muitos fazem pacto com Satanás no nome de Deus. Glória a Jesus. Estão lá no altar,
glória a Jesus Cristo, a falar o nome de Deus, dizendo que Deus vai abençoar quando eles são filhos do diabo, quando eles são malditos, quando eles são insurretos, incircuncisos. Glória a Jesus Cristo, condenados, muitos deles já estão condenados, muitos deles já estão rejeitados por Deus. Glória a Jesus Cristo, só esperando que se cumpra os dias, a palavra, para que o machado venha cortar, o juízo vai julgar. Sim, o juízo de Deus está na terra, o machado de Deus está na terra. O profeta Elias é o juízo de Deus, o profeta Elias é o machado de Deus, que veio abater os montes, que veio cortar os embuzeiros, que veio cortar as árvores infrutíferas. Glória a Jesus Cristo, mas também ele ensina, ele chama. Glória a Jesus Cristo, ele está a mostrar o caminho. Glória a Jesus Cristo, ele está a dizer: deixa o pecado, deixa a mentira, a fofoca, a contenda, a vaidade, a sensualidade, a prostituição, o adultério, a masturbação, a pornografia, deixa a bebedeira. Glória a Jesus Cristo. Sim, essa é a paciência de Deus, essa é a tolerância de Deus, essa é a misericórdia de Deus. Mas essa misericórdia de Deus, o pecador não vai adquirir se ele não deixar. Se ele está lá a ouvir e com tudo, Deus me ajuda, mas com tudo não se esforça. Deus não vai ajudar aquele que está clamando: Senhor me ajuda, mas com tudo não se esforça. Deus vai ajudar aquele que clama e que se esforça. O Espírito Santo vai ajudar aquele que está a clamar com o coração quebrantado, sincero diante de Deus, mas que ao mesmo tempo está a se esforçar em deixar o pecado. Glória a Jesus Cristo, em salvar a sua alma. Glória a Jesus. Aleluia. Bendito seja o Cordeiro. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem comigo. O apóstolo Paulo estava alegre. Essa alegria do apóstolo Paulo não era na carne, mas hoje vemos muita alegria na carne. Glória a Jesus. Ainda digo na ISTM, ainda vemos muita alegria na carne, de circuncisão na carne, que não estão verdadeiramente convertidos ainda. Alegrias na carne, mas o apóstolo estava a falar de uma alegria no Espírito. Ele se alegrava porque ele via os frutos do seu trabalho, ele via os frutos do seu sacrifício. Ele se alegrava porque ele via o esforço daquela igreja, ele se alegrava porque ele via o esforço daqueles irmãos. Glória a Jesus Cristo. Sim, e não era para se aparecer, não, é para que o nome de Jesus Cristo seja glorificado. As dores e as aflições para nós, glória a Jesus Cristo, são bênção. Bênção para quem? Bênção para aqueles que andam no temor do Senhor. Mas para aqueles que andam na mentira, na hipocrisia, é mesmo sendo julgado, é mesmo as consequências de andar na mentira, no pecado. Mas para aqueles que andam no temor, na obediência, que estão a exercer, a praticar essa palavra, para nós é bênção, amada igreja. Devemos nos alegrar nisso também. Glória a Jesus Cristo. Até aqui o Senhor tem nos dado graça, mas devemos ser perseverantes. Perseverantes em fazer a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Até aqui eu encerro a palavra. Glória a Jesus. Então se esforcem, sejam firmes. Glória a Jesus Cristo. Sejam homens e mulheres sérias. Glória a Jesus Cristo. Sim, exerçam mesmo. Põem em ação a salvação de vocês dia após dia. Suportem as lutas, as aflições, as tribulações por amor a Cristo. Se está no temor do Senhor, então suporte. E se alegre nisso também. Glória a Jesus Cristo. Sim, há dias que a nossa alma está afligida, há dias que o nosso espírito está afligido, mas há dia que haverá refrigério. Amém? Glória a Jesus Cristo. Então isso também é para nos aperfeiçoar. Essa é a boa e a perfeita vontade de Deus. Deus também que faz isso, para que nós venhamos ser fortes, ser perseverantes, não venhamos ser mais meninos, glória a Jesus Cristo, mas homens maduros, mulheres maduras. Quando eu digo maduros, que já são crescidos no Espírito, crescidos na fé. Amém? Amém. Glória a Jesus. Então pode aplaudir o Senhor, bem forte para o Rei da Glória. Permaneçam firmes. Glória a Jesus. Exerçam todos os ensinamentos que vocês têm aprendido com o nosso mestre. Exerçam dia após dia, não se envergonhem disso. Ainda que vocês sejam chamados de loucos, de loucas, ainda que vocês sejam chamados de velhos, que é assim que o mundo fala, é assim que os corruptos falam, é assim que os pecadores falam, pelo modo de vocês se vestirem. Não olharem para isso, mas se alegrar, porque tu está, glória a Jesus Cristo, a se esforçar, trabalhar para salvar a tua alma, desde que esteja verdadeiramente no temor do Senhor. Amém? Amém. Glória
Jesus. Então quero só fazer os anúncios. Bendito seja do Cordeiro. Glória a Jesus Cristo, das redes sociais, das plataformas, dos panfletos. Temos aqui Igreja Salvação de Todas as Nações, Sol da Justiça, tendo como líder e fundador deste ministério, apóstolo Marcelino Mário Bento, o profeta das nações, o profeta Elias, que haveria de vir e que já veio e que já está entre nós, a preparar a noiva do Cordeiro. Temos aqui as redes sociais, sim, a voz que clama no deserto, no Facebook e na página Mário Marcos, glória a Jesus Cristo, onde o apóstolo, sempre que é possível, está lá nos ensinar. Temos aqui os grupos do WhatsApp, glória a Jesus Cristo. Temos o YouTube, apóstolo Marcelino. E os cultos aqui no Recanto das Emas são domingo às 9 da manhã e às quarta-feira às 19 da noite. Temos os grupos de oração, glória a Jesus Cristo, nas plataformas digital, no Zoom, todas as noites. Temos os grupos aqui do Brasil, temos o grupo de Angola com os pastores. Então, entre lá, você que quer orar, você que quer se fortalecer, glória a Jesus Cristo, amém? Então, eu encerro aqui, o culto está encerrado, meus irmãos, fiquem na paz. Você que precisa de oração, que está doente, seja livre, receba a cura, os demônios que têm colocado enfermidade, sejam expulsos agora, porque Elias já está na terra. Receba a cura, em nome de Jesus Cristo. Todos os espíritos perturbadores, toda oposição sobre a tua vida, saiam, em nome de Jesus Cristo. Pode aplaudir o Senhor, glória a Deus.